Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar luz, né? Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre uma passagem talvez pouco conhecida de algumas pessoas, mas que eu acho que tem algumas importâncias, algumas coisas que valem a pena ser refletidas, né? Ontem eu tive um pequeno imprevisto, não, nada de grave, mas que me tomou mais tempo do que eu esperava, né? E acabou que eu não consegui fazer a live, né? Oi, Diane, paz e bem, como é que você está, menina? Né, eu peço desculpas, né? Mas realmente ontem foi totalmente fora do previsto, né? Na verdade, a gente lá no hospital está meio sobrecarregado também, sabe? A gente está numa situação que, vamos dizer assim, está começando a ter muita gente, né, infectada, né, e aí alguns serviços estão ficando sobrecarregados, né. Ainda não tem nada de excepcional, não estamos numa situação, vamos dizer, complicada, que gere risco aos pacientes, né? Mas a realidade é que piorou a doença, né? A epidemia está pior, né? Eu até comentei muito que tinha muita gente que falava, não, carnaval, carnaval, e eu falava, pessoal, estou mais preocupado com o Réveillon, estou mais preocupado com o Réveillon. Né? E as pessoas achavam que eu estava tendo alguma postura ideológica, cultural, alguma coisa assim, quando na verdade estava fazendo uma mera análise de risco, né? Uma avaliação, né? Estou bem, graças a Deus. Espero que você e sua família também estejam bem. Estamos, graças a Deus, estamos todos muito bem, tá, Diane? Alexandre Belo, que surpresa te ver aqui, meu amigo. Paz e bem. Sabe, pessoal, como eu falei, nós estamos todos bem aqui no trabalho, mas algumas pessoas estão ficando doentes. De uma realidade de meses, né? Acho que 2 meses, sem nenhum caso positivo no hospital, para, nos últimos 3 dias, 9 profissionais doentes, né? Entre médicos, enfermeiros, administrativos, mas isso é complicado, né? Mas a minha família está bem, graças a Deus, né? Eu estou bem, e acho que o importante é que a gente se mantenha bem, né? Devemos entender que a epidemia é uma doença social e a cura é social, né? Eu, inclusive, achei muito interessante a fala do Dr. Nésio, né, secretário estadual de saúde do Espírito Santo, né, que ele coloca claramente, por exemplo, que a Ômicron é fruto de uma desigualdade na distribuição de vacinas, que a gama é fruto de uma desigualdade na distribuição de vacinas, né? O Papa Francisco fala muito bem, né? Ou nos salvamos todos ou não nos salvamos, ou não se salva ninguém. Ana Paula, querida, paz e bem, Ana, seja muito bem-vinda, que bom te ver aqui, Ana, né? Eu e a Ana temos um tempo juntos, né? Não é de hoje que a gente conversa, bate papo, troca ideias, né? Algumas pessoas a gente convive mais a partir da live, né? Diane, por exemplo, é uma pessoa que é uma das pessoas que assiste a live com muita frequência, está muito conjunto aí com a gente. Quem está chegando? Amanda, minha filha amada, seja muito bem-vinda. Que bom te ver aqui. Paz e bem, Ana, paz e bem, Amanda, paz e bem, Belo. Está quase na hora da gente começar, tá? Eu costumo começar às 19h35. Guardo 5 minutinhos para as pessoas. Com o tempo de live que eu estou fazendo, que é importante deixar as pessoas chegarem, dar tempo das pessoas chegarem, né? Boa noite, amada. Sabe, pessoal, é muito importante a gente abrir-se, né? Refletir. E vamos começar.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para libertar proclamar a libertação aos cativos e aos cegos recuperar a vista, para libertar e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou-lhes a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, fazendo a proclamação, a Maria Alice entrou. Paz e bem, Maria Alice, boa noite. Essa passagem é até uma passagem interessante da gente pensar. Essa passagem está no Evangelho de Lucas. E Lucas escreve para os gentios, escreve para os pagãos, escreve para aqueles que não são judeus. E aí me chama a atenção quando eu vejo nessa passagem a citação do profeta Isaías. Porque, a princípio, para os gregos, para os efésios, para os sírios, o profeta Isaías não é ninguém demais. Não tem o mesmo peso que Isaías tem para um judeu. E aí a gente pensa, mas quando Lucas quis passar essa mensagem, ele quis passar essa mensagem por algum motivo. Você olha no Evangelho de Lucas, ele fala assim: eu estudei, eu li, eu conversei com as pessoas para escrever essa passagem. Ô Isabel, paz e bem, minha filha. Por que será que ele colocou essa passagem? E aí a gente começa a prestar atenção na leitura e aí vai começar a entender. Primeiro, Jesus não fazia nada de especial. Era esperado que no sabá, ou seja, no dia dedicado ao Senhor, alguns homens fossem à sinagoga, pegassem, lessem. É claro que, normalmente, quem fazia isso era alguém que entendia do assunto. Era um mestre da lei, era um sacerdote, não era uma pessoa qualquer, mas até seria possível que um leigo qualquer fosse lá e lesse. Não existia uma visão como existe hoje de um grupo tão separado quanto tem hoje. Naquela época não havia essa separação tão marcante assim. É muito interessante que Jesus estava na cidade onde ele foi criado, Nazaré. Então, ele está na Galileia, que é uma terra de pagãos, e vai para Nazaré, que é a cidade onde ele foi criado, e faz o habitual dele. E aí é que eu acho que mora a grande interpretação desse evangelho.
Porque observem bem o que está escrito nesse evangelho. Ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso, para os homens e mulheres daquela época, significava que essa pessoa estava sob, vamos dizer, uma situação absolutamente especial. O Espírito do Senhor estar sobre aquela pessoa é como se aquela pessoa tivesse, vamos dizer assim, enviada, empoderada pelo próprio Deus. Né? Guardando a devida proporção, seria Moisés tirando o povo da escravidão do Egito, estaria com o Espírito do Senhor, estaria sobre ele. Mas aqui era muito mais que isso. Porque esse livro de Isaías, em boa parte da fala de Isaías, nos lembra o servo do Senhor, nos lembra o Messias. Então, quando Jesus abre o livro de Isaías e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, acende a luz na cabeça daquele povo todo. Opa, ele está falando do Messias. Entendem? E quando ele vira e fala assim: hoje se cumpriu essa profecia, ele está dizendo o quê? Galera, eu sou o Messias. Ele está dizendo claramente: eu sou aquele que é enviado por Deus para salvar o mundo. E aqui, como eu sempre falo, Jesus, ele não é um homem de meias palavras, não é um homem de meia verdade. Observem bem, ele diz aqui claramente: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele dá uma dimensão espiritual, uma dimensão clara de uma realidade espiritual. Né? Nós temos várias situações, por exemplo, quando alguém vai fazer uma peregrinação, a gente dá uma bênção de envio para que o Espírito esteja com ele e fortaleça ele na peregrinação. Quando alguém vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento arriscado, nós damos uma bênção. Né? Antigamente se tinha, inclusive, a bênção do vinho para os doentes. Né? Existia uma bênção especial que você abençoava uma caneca de vinho e dava para o doente, né? Para que ele tivesse forças para superar a doença dele. Não tem nada a ver com o sacramento da unção dos enfermos. Né? O que eu estou dizendo aqui é que a gente mas em que essa dimensão espiritual se manifesta na igreja? Né? Melhor dizendo, no mundo. Em que essa manifestação espiritual, em que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, se manifesta? Vamos ver. Porque ele me consagrou com a unção. Ele recebeu o Espírito. Ele está ungido. Né? É interessante porque Cristo é ungido. Ele está dizendo: eu sou Cristo, eu sou ungido, eu sou o Messias. Eu recebi essa missão para anunciar a boa nova. Opa, que bom! Aos pobres. Bernardo, aos pobres? É. E isso costuma perturbar muitas pessoas. Quer dizer que Jesus não anuncia aos ricos. Não. Ele está dizendo que Jesus reconhece o pobre como uma prioridade. Ele reconhece que o pobre precisa receber essa boa nova primeiro. E esse é um dos motivos. Puebla e Medellín, né, eles viram e falam da opção preferencial pelos pobres. Né? Na verdade, isso não é uma ideia de Puebla e Medellín, isso é uma ideia do próprio Evangelho.
A quem foi anunciado primeiro que Jesus havia nascido? Aos pastores. Anunciar a boa nova aos pobres, que não quer dizer que os ricos estão privados da boa nova, quer dizer apenas que há um benefício, há uma prioridade para esses. Mas, Bernardo, por quê? Porque aqueles que sofrem mais precisam de mais consolo. Aqueles que são mais perseguidos precisam de mais apoio. Aqueles que têm menos bens precisam de receber mais coisas. É difícil às vezes, mas é o que a gente tem que entender. Isso é o que chama de justiça. Ele continua: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Né? Ou seja, aqueles que estão cativos, ele vai libertar. Mas, Bernardo, por que ele vai fazer isso? Porque Jesus não quer a prisão de ninguém. Aqui nós temos que pensar até que pode haver duas formas de prisão. Sim, pode haver uma prisão, vamos dizer, espiritual. Aqueles que estão presos pelos pecados. Por exemplo, tomadas pela ganância, tomadas pelo ódio, tomadas pela corrupção, pessoas tomadas pela misoginia, pela homofobia, né? Pessoas que querem, por exemplo, atentar contra a vida dos outros. Isso é uma prisão, porque isso é pecado. Mas havia outras formas de prisão naquela época, havia outras formas de cativeiro. Por exemplo, o servo para você por causa de uma dívida. Ou seja, fulano me devia dinheiro, não tinha como pagar, então ficava trabalhando para mim. Ah, trabalha para mim aí, menino. Faz isso aí que eu estou andando. Dinheiro. Né? Mas Bernardo pode ter essa dimensão? Pode sim. E sabe aonde está? Quando ele fala assim, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Um ano de graça, para os judeus da época, era um ano de suspensão de dívidas. Era um ano onde você perdoava as dívidas das pessoas. Então pode haver aqui essa visão até de libertar as pessoas fisicamente. Pegar aqueles que estão condenados e libertá-los. Mas, Bernardo, isso não faz sentido. Faz. Porque, na verdade, a ideia central de Jesus é que a pessoa se converte e, uma vez convertida, ela muda de vida. Seguir o Evangelho, seguir com Jesus, caminhar com Jesus, não é apenas ir à missa, ir ao culto, rezar, ler a Bíblia. É viver segundo a palavra dele. E uma coisa que me chama a atenção, quando ele fala assim, os cegos recuperarão a vista. Para o judeu da época, ser cego era uma das piores coisas que existia, porque você foi punido de forma a não ler a palavra de Deus. Isso é porque você teria cometido pecados terríveis. A visão, ele está dizendo assim, eu lhe darei um novo início. Esqueça esses pecados. Ah, mas eu cometi esse pecado, esse pecado, esse pecado. Meu filho, esquece isso. Recupera a tua vista para ver o teu irmão que sofre. Oi, Denise, paz de bem. Recupera a tua vista para ver a tua irmã perseguida. Recupera a tua vista para ver aquele que está em risco de vida. Aquele que está sendo privado do que é necessário, seja saúde, educação, amor. Recupera a tua vista para que você se preocupe com seu irmão e com a sua irmã. Isso fica claro quando ele fala para libertar os oprimidos. A palavra de Jesus é uma palavra de libertação. É uma palavra contra toda e qualquer opressão. Aquele que oprime, aquele que ameaça, aquele que vai contra as pessoas, vai contra Jesus. Aquele que coloca em risco a vida de uma pessoa
está indo contra Jesus. Aquele que priva alguém de saúde, de educação, de cultura, de transporte, de moradia, está indo contra Jesus. Sabe, não é à toa que o Papa Francisco fala em terra, teto e trabalho. Não é à toa que o Papa Francisco fala de coisas concretas, porque Jesus é concreto. Jesus, no dia a dia dele, fala concretamente sobre aquilo que é necessário para que homens e mulheres possam, a cada dia, superar mais e mais, sair do cativeiro, sair da opressão. A opressão é o oposto de caminhar com Jesus. Se alguém oprime, está indo contra tudo que ele ensinou. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido agradável, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, pessoal, pode dizer: Bernardo, eu não gostei. Bernardo, você falou um bando de besteira. Não tem problema, pessoal. Ninguém aqui é o dono da verdade, não. Né? Aqui é um local aberto para a gente poder conversar, dialogar, se encontrar primeiro, dialogar e discernir. Para cada um. Para mãozinha de oração, carinha feliz e me deu um girassol. Muito obrigado, muito obrigado. Maria Alice também está mandando um amém aí, feliz. Que bom que você gostou, Maria Alice. Né? Denise está mandando um amém. Ô, Denise, como é que você está? Como é que está, casal? Estamos juntos, pessoal. É importante a gente estar junto, né? Ter aproveitado, ter gostado, né? Ter seguido junto. Cada vez mais eu acho que a gente tem que caminhar com Jesus. E sabe, pessoal, não estou falando de caminho, eu até fico meio ansioso agora, porque eu vejo assim o Instagram, estamos chamando seus seguidores. Não sei meus seguidores de Jesus, eu estou só do lado dele. Quero caminhar do lado dele uns passinhos atrás, porque não consigo alcançar ele, não. Né? Ana Paula está mandando amém com mãozinha de oração. Que bom que você gostou, Ana. Sabe, pessoal, a gente tem que ter essa coisa, entender. Assim, sabe, eu acho que a gente tem que ser muito sincero na vida da gente, né? Devagar e sempre o casal. Que bom, que bom. Bom saber, Denise. A gente tem que ser muito sincero. A gente tem que dizer claramente: olha, eu não sou a empada da azeitona, eu não sou o rei da cocada preta, né? Eu não sou a última cereja do bolo, mas eu quero seguir com Jesus, eu quero caminhar com Ele. Mesmo que eu não consiga caminhar de forma plena, mesmo que eu não consiga caminhar na mesma velocidade que os outros. Não, isso tudo é secundário. O importante é a direção, é caminhar com Jesus. No teu passo, no teu tempo, na tua forma. Mas caminhar sincero, com o coração daquele que ama, daquela que ama Jesus. O resto é resto. O resto é secundário. Tá? Eu vou me despedir de vocês. Vou deixar a minha bênção. Chegou alguém agora em cima da hora. Maria Cláudia Samico. Ô, Maria Cláudia, você chegou no finalzinho, mas não tem problema, porque já está no IGTV. Tá? Aproveita, fica aí, recebe a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, pessoal. Tomem cuidado, usem máscara, tomem vacina, se cuidem. Mas vamos em paz. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, com a nossa caminhada. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Até amanhã, 19h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.